É a vida, amiga. Olha, é a vida, amiga. Olá, amiga. Alô, amiga, como estás hoje? Olha, estou bem, cansada da semana, mas estou bem. Está mau tempo aqui, para variar um bocadinho, não estava chuva nem frio há muito tempo, não é? Mas pronto, tirando isso, estou bem, estou sólida e estamos aqui juntas. E tu, como é que estás? Olha, amiga, estou bem. Hoje por acaso teve um lindo dia de sol. Estive a almoçar na rua, a apanhar solinho, com o meu trabalho agora, tipo, onde eu trabalho. Nós temos lá umas mesinhas na rua, tipo, então é ótimo. Tive ali o meu livro, foi bem bom. Mas estou bem cansada também. Estou com os olhos em bico porque eu passei o dia inteiro a olhar para mapas e já estava doida. Meu Eu Deus. acabo de trabalhar às 5, às 4 e um quarto, tipo, eu disse assim, ok, não vou fazer mais, respondi uns e-mails e depois fui conversar com a minha colega e tivemos a última meia hora só na conversa. Fizeste bem. Às vezes também tem de ser, e acho que isso é o bom também do trabalho presencial, que podes conviver mais, conversar mais, estás com as pessoas. E eu já tive um bocadinho nos dois polos, 100% remoto e 100% presencial, Yeah, portanto tenho essa experiência, mas acho que é bom. Acho que yeah, fizeste bem e isso é um luxo, atenção, poder almoçar na rua, estar a ler na rua, olha, incrível um mesmo. luxo. Foi muito bom. Mas, Também. yeah, tipo, eu agora também já me começo a sentir, pronto, mais confortável, mais à vontade com as pessoas no escritório e assim, bem, a minha colega hoje pregou-me um cagaço, porque eu tive o dia todo a ouvir podcast enquanto estava a fazer a tratar dos mapas, porque é uma cena que eu consigo estar a fazer. Bem, eu estava bué focada nos mapas e a ouvir o... Eu já nem sei qual deles é que está. Eu ouvi 300 mil hoje, mas estava a ouvir um podcast qualquer, estava bué focada e estava-me a rir do que eles estavam a dizer e de repente a minha colega aparece-me ao meu lado, assim, bem, eu apanhei um cagaço porque eu não ouvi ninguém a aproximar-se, bem, apanhei um cagaço e morrendo. Mas sim, pronto, já me começo a sentir mais à vontade também, então tem sido mais fácil também estar no trabalho e sim, ter um espaço na rua tipo é bem fixe. Boa. Fico muito contente, muito feliz por ti, mas acho que já chega de falar de trabalho. Tivemos a nossa dose hoje, Sim. portanto, vamos aqui falar do nosso podcast e o que é que temos hoje para os nossos ouvintes, para os nossos fiéis ouvintes que estão desse lado, e vamos falar de livros da nossa vida, livros que nos marcaram, livros que nós gostamos. Ahm, e acho que vai ser um tema engraçado, porque tanto eu como tu gostamos muito de ler, partilhamos também muito uma com a outra o que é que lemos, e por isso acho que sim. Acho que é Sim, isto o tema. Acho não, tenho a certeza que é o nosso tema de hoje. E se quiseres também. começar, Posso começar? O primeiro livro que eu tenho na lista é o Criaturas Extremamente Inteligentes, da Shelby Van Pelt. Em inglês é Remarkably Bright Creatures. É um livro muito fofinho. É basicamente a história da amizade entre um polvo e uma idosa. beijinho. E depois a história de vida dessa idosa, que ela tem um passado um pouco traumático. Pronto, aconteceu-lhe uma coisa no passado e os povos, como são criaturas extremamente inteligentes, daí o nome do livro, o povo basicamente tenta descobrir o que é que se passou e descobrir o mistério do passado dela. E o livro também está escrito de uma maneira muito fofinha e nem percebes muito bem, até tipo quase tipo 3 quartos do livro, não percebes bem que ele está a tentar decifrar. Tipo, vais começando a juntar as pecinhas, e então acho que isso é muito giro porque acaba de ser um pouco um mistério. E acho que a personagem do polvo está super bem escrita e desenvolvida. É um livro muito fofo, recomendo. Boa. Olha, nunca li, também nunca tinha ouvido falar, mas parece-me bem. Acho que a premissa é muito interessante. E vou adicionar aqui à minha lista, porque eu este ano tenho 40 livros para ler, já estou a ficar para trás, porque em fevereiro comecei a ler uns 2 ou 3 livros, não consegui acabar de ler nenhum, não estava mesmo. Não sei, às vezes também temos estas fases de não Sim. conseguir ler nada, eu acho que estava nessa fase e, portanto, vou adicionar na minha lista. Eu tenho aqui alguns por ordem cronológica de quando li, de quando era mais nova, quando li agora mais recentemente. E o primeiro que eu tenho aqui que me marcou muito, mas este curiosamente eu não li em criança, nem em adolescente, acho eu, que é O Príncipezinho, que sei que tu também gostas, que é um livro também especial para ti.
E acho que é uma história muito gira, acho que é muito bonita. O livro também tem ilustrações lindas. Também há um filme que eu confesso que nunca vi, mas quero ver. Um, e acho que é um livro muito giro, porque também tem muitas mensagenzinhas subliminares, que se calhar quando nós somos mais jovens não damos tanta importância, mas acho que quando somos adultos tem outro impacto em nós. E há um livro que eu também quero novamente ler este ano. Aliás, por acaso ontem estive ali a pegar nele, estive a vê-lo, a Olha, folhear um bocadinho. E pronto, acho que é um livro super giro, super fofinho, que faz todo o sentido ler agora, que é também muito intemporal, porque acho que também é um livro antigo, e gosto muito do Príncipezinho. sim, olha, O Príncipezinho é sem dúvida alguma um dos meus livros da vida, também estava na minha lista. Eu, eu sempre li O Príncipezinho, ou seja, tipo, eu comecei a ler O Príncipezinho muito nova e tinha muito por hábito ler O Príncipezinho todos os anos. Agora talvez há 1 ou 2 anos que não leio, mas este ano por acaso também quero voltar a ler. Mas é porque é um livro que eu acho que cada vez que nós lemos o livro aprendemos uma coisa nova e tiramos uma mensagem nova e percebemos outro sentido do livro. E acho que é um livro tipo, muito bonito, muito bem escrito. Tenho uma tatuagem do Príncipezinho. Ah, Super giro, amo essa tatuagem. yeah. É É daquele desenho logo no início da jiboia a comer o elefante. Para quem conhece o livro vai certamente visualizar. E pronto, tipo, eu amo a Príncipezinha. É sem dúvida um dos livros da minha vida. Também amo. Bem, então vou aqui para o meu segundo da lista, que é. Li muito recentemente, é o Olá Linda da Anne Napolitano, Hello Beautiful em inglês. E olha, Amo. sei que tu também gostaste muito. Tipo, é um livro muito bonito, tipo, toca em temas bastante sensíveis. Portanto, se há alguém que é mais sensível a certos temas como problemas psicológicos e assim, pronto, só dar aqui este alertazinho. Mas é um livro muito bonito, está muito bem escrito. Acho que a evolução temporal ou cronológica da história também tipo, está muito bem desenvolvida. E sem dar grandes spoilers, é basicamente a história de uma família, de um rapaz, de um homem, um, que a história acompanha desde a infância dele até ele ter filhos e depois quando ele é inserido tipo, na família da namorada, basicamente, e como é que é essa dinâmica com a família da namorada e com a namorada e com tudo. E é um livro mesmo que tocou-me imenso, é um dos livros mais bonitos que eu já li. Sim. Eu também amei, pronto, li também recentemente, acho que foi o ano passado ou há 2 anos, no final do ano, e li um bocadinho influenciada porque havia muito hype na altura do livro, toda a gente falava do livro, e ele também tem uma capa que eu acho que é muito, muito bonita. E pronto, e li o livro e amei, porque é isso, acho que é uma história, é sobre relações, é sobre família, é sobre os problemas que temos na vida, e acho que, apesar de ser um livro, podemos dizer que é um drama, acho que está escrito também de uma forma muito simples, muito fácil de Sim. ler, e é uma história que nos prende muito. E pronto, e também amei, acho que vou voltar a ler um dia, porque acho que é mesmo uma história muito bonita. Na altura nem sequer li o livro físico, mas gostava também de ter um exemplar físico comigo. E se ainda não leram, façam o favor de ler. É muito, muito giro, é muito, muito bom. E também estava na minha lista de livros que me marcaram na vida. Depois, eu também tenho aqui um livro que li há muitos, muitos anos, que é A Lua de Joana, que é um livro que fala basicamente sobre, pronto, é uma pessoa toxicodependente que se suicida, depois é uma amiga que lhe escreve cartas, e marcou-me pronto, só por si é uma história um bocadinho pesada. Eu lembro-me de ler isto, andava na escola, acho que até foi para o contrato de leitura que li o livro, e na altura marcou uma história que era, os problemas abordados na história, e acho que até foi este livro que me deu assim o bichinho de ler. Gostei mesmo muito da história, da leitura, e é muito giro, pronto, é dramático, é pesadão, porque estamos a falar de uma jovem que morre muito, muito nova, pronto, e é uma amiga a tentar lidar com o luto,
Epá, mas é muito giro. E acho que é um livro bom para todas as idades. Eu lembro-me que na altura li quando era mais nova, mas pronto, acho que é um livro muito, muito giro. E de fácil leitura também. Não, eu por acaso nunca li, mas está-me a fazer lembrar um livro que até foste tu que me emprestaste na altura, que era O Fim da Inocência, que também aborda assim temas Uhum, semelhantes, mas acho que vou meter uhum, na minha lista para ler, porque eu gosto bastante desses temas. Tipo, às vezes as coisas uhum, com drogas fazem-me um pouco de confusão, só para dar um bocado de contexto. Eu tive pai 20 tentativas para conseguir acabar de ler Pulp Fiction, porque há uma cena em Pulp Fiction que uhum, acontece, pronto, uma cena muito gráfica, muito explícita, e eu cada vez que chego àquela cena, tipo, eu tinha de parar o filme que eu não conseguia ver mais. Às vezes há certas coisas assim que me fazem um pouco confusão, mas em livros custa menos, e eu acho essas histórias sempre muito interessantes, depois essas questões também do luto e assim, por isso vou sim, adicionar à minha lista. Mas já fez-me lembrar O Fim da Inocência. sim. E é giro porque isto é um livro que são cartas, ou seja, não é o tipo de escrita normal, digamos assim. Pronto, são cartas da pessoa que tu vais lendo e, ou seja, também é um livro diferente, portanto, Isso é recomendo, giro, não já. é muito grande também. A capa também é muito gira. E o fim da inocência também é giro, sim. Eu acho que o fim da inocência é mais dark. Eu acho que este não é assim tão Ok. pesadão. O fim da inocência eu sinto que é 50 vezes pior. Mas pronto, o fim da inocência também são várias histórias, várias Sim. situações, várias personagens. Mas também é um livro muito giro. Também gostei muito desse Já, eu livro. gostei bem. Foste tu que me emprestaste na altura. Bem, falando de coisas dark, vou falar de distopias, que é uma cena que eu adoro ler, eu gosto muito de ler distopias. Vou já falar de dois, pronto, há duas distopias que me são bastante queridas. Um deles é queridas, que são horríveis, mas pronto. Um deles é o Conto da Aida, em que basicamente que é o Handmaid's Tale, que toda a gente deve conhecer, da Margaret Atwood. Uhum. Basicamente é sobre uma sociedade extremamente religiosa, em que as mulheres da alta sociedade têm as empregadas para terem filhos por elas, e elas basicamente são violadas pelos maridos das mulheres da alta sociedade para terem filhos e para procriarem e para darem para aumentar os níveis de natalidade naquela sociedade. E depois, outro que eu acho muito importante é o Admirável Mundo Verde, da Filipa Fonseca Silva, que li muito, muito recentemente, mas adorei. Uhum. Este mais no sentido da sustentabilidade e da minha veia um bocadinho mais ambientalista, que é uma distopia em que basicamente é uma revolução verde, basicamente, em que querem transformar uma sociedade completamente sustentável e amiga do ambiente, mas o que eles fazem para chegar a isso, e é um livro que é super fácil de ler, é super interessante o ponto de vista, todos os pontos de vista na realidade do livro, e pronto, eu gosto muito de distopias, já li distopias que não gostei e que fiquei tipo, o que é que eu estou a ler, tipo, isto não faz sentido nenhum, mas estas duas distopias também tocam em temas que me são muito próximos, que é, claro, feminismo e a liberdade das mulheres e a sustentabilidade. Yeah. Um, Olha, sobre estes, eu nunca li nenhum dos dois. Nós já tínhamos falado do Conto da Aia, tu recomendaste-me também por causa da série, porque eu até conhecia pela série, depois é que descobri que havia um livro. Mas quero muito ler. Acho que deve ser muito giro, pronto. E eu também gosto assim de distopias e de realidades completamente diferentes. Portanto, acho que vou sem dúvida gostar. E, e é curioso porque esse livro agora está proibido nos Estados Unidos, Yeah. portanto é curioso, pronto, é curioso como as coisas acontecem. E Depois um quando. livro, Desculpa, diz. mas quando leres o livro ainda vais perceber mais porque é que isso é curioso. Pois, Vou só acredito, deixar aqui este. Para as pessoas que têm curiosidade, vão lá perceber, vão ler para perceberem. acredito que sim. E o Admirável Mundo Verde.
eu já tinha ouvido falar porque já li alguns livros da Filipa Fonseca e Silva. Aliás, tenho um livro dela também aqui na lista. Ainda não li, mas está na minha lista para ler. Porque é isso, eu também gosto muito de livros assim, que são coisas completamente diferentes, fora da caixa. Aliás, há pouco tempo também li um livro, também um bocadinho uma distopia, que era em tempos distantes, que a inteligência artificial estava já muito assente no dia a dia, que era tudo muito digital. E é um livro que não foi escrito em 2025 nem em 2026, é muito mais antigo. E há lá coisas que estão escritas que já acontecem, portanto, eu gostei muito de ler esse livro. E às vezes é curioso como os autores também tocam em coisas que depois acabam por se tornar realidade. Portanto, também são temáticas que eu acho muito interessantes. Eu aqui, do meu lado, o próximo livro que eu tenho é de uma autora portuguesa, da Rosa Levado Faria, que é A Trança de Inês. E isto basicamente é sobre o romance histórico do Pedro e da Inês, que foi um romance trágico, como todos sabemos, ou quase todos. E é um livro muito giro, que na altura foi o meu irmão que me ofereceu, que fala sobre 3 realidades diferentes, que é o passado, o presente e o futuro deste romance. Ou seja, o presente é a história como aconteceu, o futuro é como se fosse nos dias de hoje, como é que eles eram um casal, do Pedro e a Inês, e o passado é antes de existirem tipo cidades, pronto, é um ambiente mais rural, digamos assim. E é um livro muito giro, porque fala aqui um bocadinho das 3 realidades, vai aqui saltando de uma realidade e de outra, e vamos acompanhando aqui a história, o casal, o que é que acontece, o que é que não acontece, e portanto é um livro muito giro. E eu sou suspeita porque eu gosto assim de romances, sempre gostei muito da história do Pedro e da Inês, sempre achei muito bonito, lembro-me de falarmos disso na escola. Um, e foi um livro que eu na altura gostei muito, agora até existe também o filme, com atores portugueses. Mas é um livro muito bonito também, é diferente, pronto. E como trata aqui de 3 tempos diferentes, eu achei muito curioso e muito interessante. E pronto, assim também, para ser diferente, pus aqui na minha lista um romancezinho, mas recomendo que leiam, porque é mesmo muito giro. Então, mas há um filme desse livro em específico? Sim, também há um filme, é. Uau. Não, eu por acaso estou curiosa porque eu já tinha ouvido falar do nome, mas nunca li esse livro e também a história do Pedro Inês também é uma história que eu gosto bastante e acho interessante essa cena de explorar diferentes universos, É, basicamente, tipo o passado, o presente e o futuro, tipo, é, acho isso bem interessante, por isso vou adicionar à minha lista para ler. é. É muito giro, muito giro. O próximo livro que eu tenho são 2 livros, são da mesma autora, portanto eu vou aqui juntar porque a minha lista é extensa. São 2 livros da Susana Amar Velho, são os únicos 2 livros que eu li dela e são livros que eu amei e que vou levar para a vida. Um deles é O Bairro das Cruzes, basicamente passa-se na altura da ditadura em Portugal. E explora as disparidades sociais que havia nessa altura e acompanha basicamente a história de uma família, mais precisamente as 2 personagens principais são 2 primas, e o que é que essas primas fazem para sobreviverem nesta altura e neste regime e a maneira acompanha também desde a infância dela até elas serem adultas, portanto as ideologias políticas também de cada uma e como é que cada uma cresce e o que é que se passa na vida delas. Não, é um livro super interessante, é muito complexo para eu estar aqui a dizer sem dar spoilers, mas é muito interessante ver o ponto de vista das 2 primas, destas disparidades sociais também, da classe alta e da classe baixa, e é um livro que eu gostei mesmo muito, e ainda por cima, pronto, 25 de Abril e não sei o quê, tipo, pessoas contra o regime e não sei o quê, pronto, eu amo e amei este livro. E depois o outro livro é A Inquieta, portanto a Inquieta também é da mesma autora, e é um livro sobre uma rapariga que
tecnicamente está na vida perfeita, tem a relação perfeita, tem tudo o que podia ser ideal para a vida de uma pessoa, mas ela não está feliz e não está contente, então também é novamente um livro que retrata muito problemas mais do foro psicológico e assim, portanto, red flagzinha para alguém que seja um pouco mais sensível a estes temas, mas é super interessante na perspectiva da mente humana. Acho que é um livro super, super interessante e também o que vai assim na cabeça de uma mulher. E eu adorei, depois também tipo torna-se um pouco uma loucura o livro, tipo, eu gostei mesmo muito deste livro. Sim. Eu já li destes dois o Inquieta, também eu li e também fiquei inquieta com a história, pronto, na altura. É uma história dura, é muito gira, mas acho que é dura perceber Yeah. também, porque é isso, é uma pessoa que tem tudo aparentemente, mas depois mentalmente não está nada bem, portanto acaba por ser aqui uma história um bocadinho complexa, mas gostei muito, é muito, muito gira. O Bairro das Cruzes nunca li, tu também já me tinhas falado deste livro, é verdade. Nunca cheguei a ler, mas estou muito curiosa para ler. Também gosto de livros assim mais históricos que toquem aqui em acontecimentos, sei lá, de Portugal, de outros Importantes. países. Acho que também é sempre interessante e, portanto, também tenho na minha lista. Mas o Inquieto é muito giro, sim. Leiam, é muito, muito giro. Yeah. Eu depois, para continuar, o livro que tenho aqui é O Ensaio sobre a Cegueira, de Saramago, que o ano passado eu tinha como missão ler pelo menos um livro do Saramago e comecei pelo Ensaio sobre a Cegueira, achei que era o ideal para começar. Confesso que andei a estudar por onde é que devia começar, mas pronto, ele tem vários livros, era difícil, pronto, comecei por ler o Ensaio sobre a Cegueira. E adorei. Isto é basicamente uma cegueira que se alastra pelo país, por Portugal. Há apenas uma pessoa que vê, no meio de várias. Isto retrata muito o que aconteceu também no Covid, o isolamento, as pessoas não se misturarem umas com as outras, o pânico de não saber o que é que está a acontecer, de ser uma doença que não sabem como é que se pega, o que é que acontece. Um, e achei muito giro, porque retrata aqui muito também como é que é a espécie humana, que, pronto, que obviamente que há aqui situações mais, não é mais agressivas, mas mais graves, porque as pessoas estão completamente desesperadas, não sabem o que é que está a acontecer. E gostei muito, eu já era fã do Saramago, sempre gostei muito. Na altura na escola também li, gostei muito. Mas o ensaio sobre a cegueira achei muito bonito. Acho que é um livro pesado e que temos de ir com o mindset de ler com calma. Não é um livro para ler tipo à pressa para ser mais um para a lista. Eu acho que tem de se ler com calma. Um, mas recomendo muito. E acho que é também um livro muito, muito intemporal. Lá está, isto foi escrito antes do Sim. Covid e isto parece um bocadinho o retrato do que aconteceu quando nós tivemos o Covid no mundo. Portanto, achei muito, muito giro. Eu por acaso não tenho na lista, mas também é um dos livros que eu mais gostei. Tipo, eu acho que o Ensaio da Cegueira é uma análise muito interessante sobre os humanos e a capacidade dos humanos e as coisas que os humanos conseguem fazer. E é isso, tipo, é uma escrita a Saramago, pronto, é uma escrita ligeiramente complicada, mas que também é assim, eu que gosto deste tipo de escrita, para mim acaba por ser uma escrita um pouco fluida, mas vou admitir que também ao início me custou um pouquinho a entrar no livro, mas eu depois viciei, até li o livro bastante rápido, mas foi porque eu viciei e fiquei mesmo agarrada à história. Uhum. Mas é sem dúvida um dos melhores livros que eu já li. Tipo, tudo é incrível. A escrita, a história, tipo, muito É muito fixe. giro. Eu, por acaso, a escrita não me incomodou. Às vezes o que me incomodava era compreender mesmo o que é que ele estava a dizer, sabes? Porque acho que ele também tem muitas mensagens subentendidas Sim, e acho que ele também é um bocadinho filosófico e isso é que às vezes a mim me. Pronto, tinha de ler mais do que uma vez para compreender. Mas é para assim, é um livro muito bom e é isso. Nós percebemos. Pronto, percebe-se aqui o que é que o humano é e como é que reage quando está bem, quando está mal. Houve certas partes que eu estava um bocadinho também inquieta a ler, que me incomodaram, porque é também um livro muito nu, muito cru. Epá, mas gostei muito e marcou-me também bastante. yeah.
Sem dúvida alguma, há partes que são um pouco fortes no livro, mas já. Próximo livro que eu tenho na lista é o Falar pela Noite Dentro, da Claire Deverly, Talking at Night em inglês. É mesmo aquele estilo de livro que eu gosto, que é aqueles amores que estão destinados a acontecer e que nunca acontecem, portanto é um bocado como, não sei se já leram One Day, eu por acaso nunca li One Day, mas já vi o filme, já vi a série, é das minhas histórias, pronto, favoritas, eu amei o filme, eu já vi o filme para aí 300 mil vezes, já tinha a primeira vez que vi, ainda era adolescente. E este livro é um pouco assim, pronto, é um romance que está destinado a acontecer e que parece que nunca dá para acontecer. A escrita é muito bonita, a relação entre as personagens também é muito gira, é muito interessante, está muito bem descrita. Até todos os cenários do livro estão super bem descritos, não é aquela descrição exaustiva, mas é uma descrição que tu consegues perfeitamente visualizar as coisas. E eu sou uma pessoa que por acaso tem alguma dificuldade às vezes de visualizar cenários de livros, e acho que deste livro tipo, consigo muito bem. E é um livro que eu recomendo muito e é um livro que eu. Epá, é mesmo daqueles livros que eu gosto, é mesmo o estilo de livros que eu gosto mesmo muito e eu amei este livro e vou sem dúvida levar para a vida. Olha, nunca li, confesso que nunca tinha ouvido falar também, mas parece-me bem. Eu, o One Day, também nunca li o livro, mas vi o filme e a série, e eu já Não. vi os dois também. E gostei muito, porque lá está, é aquele romance impossível que depois também as pessoas estão ligadas o tempo todo. Eu gosto também muito assim desses romances que, pronto, que às vezes são um bocadinho irrealistas e não são, mas também assim para desenjoar, às vezes gosto de um bom romance e vou pôr na minha lista para ler. Eu também, curiosamente, tenho aqui um romance que se chama O Elevador, da Filipa Fonseca Silva. Falamos dela aqui um bocadinho outra vez. E eu gostei muito deste livro. A história não é incrível, a história é um casal que está a discutir, está chateado, quer ir sair de casa para ir, acho que é a casa dos pais de um deles, e ficam presos no elevador. E falam da relação, do que é que está bem, do que é que está mal, e isto depois também anda um bocadinho atrás no tempo para percebermos como é que eles conheceram certas situações. E foi um livro que eu gostei muito, porque acho que o li quando devia ter lido, foi numa altura, pronto, para mim fez sentido. E é uma história muito simples, mas é muito bonita, e também percebemos aqui o que é que às vezes falha nas relações, onde é que as pessoas falham, onde é que as pessoas devem ser melhores. E é um livro muito, muito simples, mas eu gostei muito da história. Acho que faz todo o sentido. Gostei de como começou, de como acabou, e lembro-me de acabar de ler e fazer mesmo tipo suspirar. Gostei mesmo muito deste livro. Mas acaba por ser um bocadinho um romance, não é um romance impossível, mas não é a típica história bonita de amor. Pronto, fala aqui muito dos problemas, mas é um livro muito bom, também se lê muito facilmente, a escrita dela é muito, muito simples. Pá, recomendo muito, mesmo para quem não gosta de ler ou quem não tem o hábito de ler, é um livro muito giro. Não li, eu já li mais livros dela. Aliás, só li mais um livro dela, que foi o que tu me recomendaste também, e se eu morrer amanhã. Gostei muito. Mas agora que falas nisso também quero ler. Eu gosto muito dos livros, estou a gostar muito dos livros dela, por acaso todos os que li já foi este ano, portanto primeiro li esse, depois li o Admirável Mundo Verde e agora esse plot pareceu-me muito interessante, pareceu-me também aquele estilo de livro que eu gosto. Vou meter também na minha lista para ler. É muito giro. Próximo livro que eu tenho na lista é A Profeta, da Maria Francisca Gama. Portanto, Ai, amei esse livro, é muito, muito giro. Amei. amamos Maria Francisca Gama. Temos lá não gostou, já falámos de várias vezes, não é preciso, mas pronto, lá não adorou o último livro dela. Também sinto que não foi o melhor livro dela, mas A Profeta foi o primeiro livro que eu li dela. Foi um livro que me tocou imenso, tipo, eu amei. A história é basicamente sobre uma rapariga que quer ajudar as pessoas a eliminar o mal que essas pessoas têm na vida. E depois não é explícito o livro, no sentido em que tipo não conseguem perceber logo o que é
que ela faz, mesmo qual é que é a missão, mas isto é a missão de vida dela no mundo, ela vê isto como a missão dela. E é bem interessante quando depois aquilo são várias histórias, portanto o livro está dividido por capítulos e cada capítulo é uma história de uma pessoa. E depois é engraçado, pronto, começam a chegar ao final dos capítulos, começam a perceber efetivamente o que é que ela está a fazer, e depois é muito interessante porque explora muitas pessoas diferentes, muitos tipos de histórias diferentes, e cada pessoa tem os seus dilemas na sua vida, e é um livro que eu amei, tipo, acho que também a escrita é muito boa, gosto muito da escrita da Maria Francisca Gama. E portanto é sem dúvida um livro que me marcou imenso. Eu também amei. Pronto, o último livro não fiquei muito fã, não, porque acho que também estava com outra expectativa, a história é muito pesada, não amei, mas li, ok? Mas li. Este da Profeta, eu primeiro até tinha lido a Cicatriz e na altura também foi porque estava um hype nas redes sociais, uma coisa astronómica. E eu pensei, pá, não, eu vou comprá-lo agora e vou ler agora. E lembro-me que até eu comprei no Kobo para ter logo acesso imediato e comecei logo a ler. Tipo, estava mesmo, pá, eu preciso de ler isto, o que é que se passa? E li e gostei, mas também não amei. Não percebi também muito bem o hype, porque é uma história gira, é uma história extremamente dramática, tipo, é brutalíssima, é um murro no estômago. Um, mas não amei, não me tocou muito. Agora, a Profeta também é como tu, gostei imenso. Acho que é uma história, está muito bem feita, cada uma das situações é muito gira. Gostei também quando cheguei ao final, também fiquei, pá, gostei muito. Acho que é mesmo uma lufada de ar fresco este livro, é diferente do que eu já li. Acho que é sem dúvida o melhor livro dela e o menos conhecido. Yeah. Sim, Mas, eu yeah. também sinto tem bem pouco hype este livro, pá. Eu, por acaso, das pessoas com quem já falei que leram A Cicatriz, que conhecem a Maria Francisca Gama, ninguém conhece este livro, ninguém leu este livro. E também acho que é impressionante porque é uma história muito simples, muito bonita, pá, é muito gira. Pronto, leiam, por favor. Se gostaram dos outros livros dela, certamente também vão gostar deste. Mas também gostei mesmo, mesmo muito. Eu aqui, de seguida, o que eu tenho é um livro que se chama A Hora da Estrela, de uma autora brasileira que é Clarice Lispector. Isto foi um livro que eu cruzei-me com ele um bocadinho por acaso. Na altura no TikTok apareceu-me um TikTok com várias frases, citações de livros, e eram frases lindíssimas que eu na altura fiquei muito impressionada. Depois fui pesquisar e encontrei este livro. Este livro é de 1967, é muito, muito antigo e nota-se também pela escrita. E fala sobre uma rapariga que o autor diz mesmo, ela é feia, ela é infeliz, ela tem um namorado que a trata mal, ela tem um trabalho que detesta, pronto, é uma pessoa com uma vida miserável. E fala aqui um bocadinho sobre como é que é ser ela, como é que é a relação dela com o mundo, com as outras pessoas, e eu sinto que é aqui um livro mais de introspeção do que outra coisa, mas é muito giro. Efetivamente tem aqui passagens muito bonitas, é um livro que nos faz mesmo pensar na vida e como é que somos tratados, como é que tratamos os outros. E lembro-me que na altura que o li, marcou-me muito. Pronto, é mesmo aqui. Eu lembro-me que também o li no Kobo e marquei montes de frases que encontrei que eram mesmo muito, muito bonitas. E gostei muito. E apesar de ser um livro muito antigo, acho que também é um livro muito atual que reflete muito também o que é a sociedade hoje em dia e como é que a sociedade nos trata. Portanto, recomendo. É muito, muito giro. Eu sei que esta autora tem mais livros muito conhecidos. Eu nunca li nada dela, não conheço mesmo o que é que ela tem, o que é que ela publica, mas este 100% recomendo. Deixou-me curiosa. Eu acho que esse nome tipo não me é estranho, mas nunca li nada. Não sei porque é que não me é estranho, porque também se é um livro assim tão antigo, mas não sei, é o sobrenome, não sei, por alguma razão, tipo Lee Spector, tipo, parece-me familiar, mas pronto, tipo, agora fiquei com curiosidade de ler também. Próximo livro que eu tenho na lista é um livro chamado A Breve Vida das Flores, da Valérie Perrin. Eu acho que ela é uma autora. Sim, uma autora. Eu ia dizer atora. Não, uma autora francesa. Em inglês o livro chama-se Fresh Water for Flowers. Acho eu.
É um livro pesado, como todos os livros que constam da minha lista, tem de ser mais um livro pesado. Mas é um livro pesado, basicamente. Eu não quero dar muitos spoilers e, portanto, vou tentar ser o mais resumida possível. A história sobre uma pessoa que trabalha num cemitério. Ela é basicamente guardiã do cemitério, ajuda na manutenção do cemitério. E ela vive no cemitério, lá na casinha do cemitério. E aparece uma pessoa na vida dela que a faz recordar certas coisas do passado dela e que aconteceu. Portanto, o livro é falar desse passado dela, que é um passado um pouco traumático, mas que é muito bonita a história e perceber tipo, o que é que aconteceu no passado desta mulher. E a maneira como o livro está escrito também, tipo, acho que é incrível, acho que a escrita é mesmo muito boa. Eu li em inglês. Ok. Mas há quem recomende normalmente tipo, quando são livros franceses, espanhóis, italianos ou assim, tipo ler em português. Eu na altura arranjei o livro em inglês e li em inglês, mas é um dos livros que eu recomendo mesmo muito, porque acho que é uma história impactante e é dura, mas ao mesmo tempo é muito bonita também a história. Boa. Eu também tenho esse livro na minha lista para ler, já tinha ouvido falar. Já tinha ouvido falar, mas também já nem me lembrava da sinopse, portanto até foi bom estares aqui a descrever. E tenho no Kobo para ler há muito tempo que eu o tenho, mas nunca peguei nele, pronto, mas parece-me giro. E gosto também da temática, acho que é interessante, parece-me bem. E acho que vou ler. Fica aqui também a recomendação para vocês lerem. O próximo livro que eu tenho aqui é um livro que eu gostei muito na altura, que me foi oferecido pelo meu irmão. E há muitos livros aqui que me foram dados pelo meu irmão. Ele tem muito bom gosto no que diz respeito a livros. Que é O Tudo é Rio, da Carla Madeira. Que eu acho que é um livro... É duro, mas eu acho que é uma história lindíssima. É sobre um casal que acontece uma tragédia e destrói um bocadinho aqui a relação. Mas é um livro que fala sobretudo sobre a perda, amor, ciúme, relações humanas. Pronto, é um livro que fala de muita coisa e está escrito de uma forma muito simples, e muito bem escrito. E eu lembro-me que na altura li, e o livro começa logo a dizer que ela é puta, não sei o que é puta. Começa logo assim uma frase que eu abri o livro e fica, bem, não sei se vou gostar assim tanto. Mas depois ao ler, fiquei muito agarrada. Lembro-me que também li o livro muito rapidamente e epá, adorei. É mesmo um dos livros da minha vida. Tenho ali, acho que também, tal como o Olá Linda, eventualmente vou voltar a ler. Já li outros livros da Carla Madeira e é muito este estilo destas histórias de relações. Ela tem poucas personagens, o que também a torna ainda mais interessante e explora muito aqui a relação entre personagens. Mas o Tudo é Rio eu 100% recomendo. Acho que ainda não li tudo dela, mas sem dúvida que acho que é o melhor livro dela. E é um livro muito bonito, pronto, é mesmo. Fala sobre muitos temas muito importantes pronto, no mundo, não sei. É um livro que, epá, nem sei falar muito bem dele, olhem, mas é muito giro. Não, mas acho que tu disseste todas as coisas chaves. Tipo, por acaso não é um livro que está na minha lista, mas facilmente poderia estar, porque também foi um livro que eu adorei. Foi como tu, mas foi o oposto. Tipo, quando eu li a primeira frase, que eu acho que é isso, ela diz logo, ela é uma puta, uma cena qualquer, tipo, ela começa logo, pronto, assim mesmo, tipo, Sim. bruto. É. Nu e cru. E eu pensei assim, eu acho que vou mesmo curtir disto, tipo, parece mesmo tipo aquele tipo de livro que eu vou gostar, porque acho que é isso, acho que a escrita dela é muito fria. É Sim. tipo, ela escreve só, vai só, e depois tipo outra coisa que eu gosto muito da escrita dela é que parágrafos pequenos, capítulos pequenos, é super fácil de ler o livro e acho que as histórias são super bem contadas e explorar os sentimentos das pessoas e não sei o que, tipo, acho que ela faz mesmo um trabalho incrível e eu amei Tudo em Rio, também já li mais livros dela, também gostei muito, mas ainda tenho mais livros dela para ler. E sem dúvida alguma recomendo, tipo, ela é uma escritora incrível. Yeah. Também gostei muito.
O meu próximo livro da lista chama-se, em português chama-se Lá Onde o Vento Chora, em inglês é Where the Crawdads Sing, da Delia Owens. Portanto, este livro é muito interessante. Chorei. Há muito tempo que eu não. Isto já foi tipo pai em 2024, mas foi um dos livros assim que eu mais chorei. E também já há o filme, que inclusive é com a atriz de Normal People. Ah, é? E é muito giro o filme. E eu chorei para ver no filme também. Mas basicamente este livro eu acho que também é pronto, é um tema que também gosto muito, que é um bocado sobre as pessoas que são renegadas. Ou seja, este livro é sobre uma mulher, uma rapariga, uma criança. Isto passa-se durante toda a vida, pronto, explora várias fases da vida dela. Mas que ela vem de uma família muito disfuncional, vive numa zona muito isolada da sociedade, ou seja, tipo, ela vive mesmo longe da cidade principal lá ao pé dela. E como ela é essa pessoa que está fora da sociedade e que é renegada e que é tipo a outsider e que é a pessoa estranha, quando acontece uma tragédia na cidade, toda a gente culpa ela e depois ela vai a julgamento. E então o livro é acompanhar a fase do julgamento dela e depois flashbacks do passado dela, da infância, da adolescência e não sei o quê. E pá, tipo, juro, tipo, também porque a nível de personagem, tipo, eu também me identifiquei muito. Tipo, é uma personagem que gosta muito de natureza, é uma personagem que gosta muito de pintar, de desenhar, de explorar, tipo, o mundo. Então, tipo, eu também me identifiquei muito com a personagem principal. Mas é um livro, eu estou a ficar emocionada só de falar, não estou a gozar, porque pá, acho que é um livro mesmo muito bonito, uma história incrível e recomendo imenso. O livro está super bem escrito. Olha, eu já tinha ouvido falar por causa do filme, porque eu acho que este filme até está na Netflix, está numa plataforma qualquer de streaming agora. Sim. Mas nunca vi e nunca li, não. Pronto, nem, já tinha ouvido falar, mas nem sequer sabia também a premissa da história. Mas parece muito bem. Vou também pôr na lista, porque também gosto de livros assim, quando é uma pessoa que tipo, é um bocadinho outsider, renegada, fora da caixa, também é um tema que me interessa, portanto, Yeah. vou ler para depois. E o filme também está muito, também está muito fiel ao livro, por acaso. Portanto, também recomendo o filme. Nice. Eu agora, o que tenho aqui, não é um livro, é uma saga de vários livros que eu na altura eu lembro-me que li isto hiper mega rapidamente, que é o Harry Potter. Pronto, eu sou super fã de Harry Potter, sei que a Jéssica também ama Harry Potter. Eu, quando era mais nova, lembro-me que tinha visto os filmes, mas nunca bem por ordem, tipo, estava a dar na televisão e eu via. E o meu irmão tinha a coleção dos livros e eu também um dia peguei e pensei, olha, vou experimentar e vou ler. E amei. Os livros são incríveis, são mais detalhados do que os filmes, como podem imaginar. E amei. Lembro-me que também fiquei muito agarrada. Também foi um verão que eu era adolescente, li muito. E é também uma história muito bonita. Apesar de ser fantasia, também temos aqui uma premissa muito interessante, também sobre a amizade, também a maioria das pessoas deve saber do que é que se trata o Harry Potter, mas ele também é uma pessoa renegada, é órfão, está no meio do nada, de nhures, e portanto são livros que eu acho muito, muito giros. E até gostava de comprar a coleção também para mim, só para ter. E amei, pronto. Quem não conhece e nunca viu Harry Potter, se for mais fácil para vocês, vejam pelo menos os filmes, porque é muito, muito, muito giro. Amiga, eu posso levar daqui a coleção, é em inglês, mas muitas vezes as coleções estão aqui bué baratas, tipo no É, Double's vendem a coleção tipo, sei lá, 15 libras, que é tipo baratíssimo, tipo a coleção inteira. Por isso quando eu quando eu voltar para Portugal facilmente levo isso, né? Tenho que mandar as coisas da minha casa toda também, levo mais uns 7 boa. livros comigo. Olha, temos de falar sobre isso, sim, isso parece-me interessante. Porque o meu irmão tinha em português, que na altura lhe deram, e até era das primeiras edições, porque foi na altura que saiu, pronto, estes livros saíram nos anos 90 ou 2000, se calhar até já Sim. foi 2000. Mas ele tinha mesmo a coleçãozinha de tudo, só que depois, é pá, não sei o que é que aconteceu aos livros, nem sei se ele ainda tem os livros, mas pronto, gostava também de ter para mim, porque Sim.
Epá, gosto muito de Harry Potter. Gosto muito, muito, muito e acho que independentemente da idade que eu tenha, vou sempre amar Harry Potter. Não, eu também amo muito. E por acaso também não tenho a coleção. Quer dizer, tipo, a minha mãe tem na casa dela, mas não tenho para mim. E se calhar quando levar para ti também levo para mim. Ai, que chatice. Boa, parece. Porque, por exemplo, tenho a coleção de Game of Thrones, mas não sei porque é que nunca comprei a coleção de Harry. Acho que nunca comprei a coleção de Harry Potter porque tenho em casa e sei que está lá da minha mãe, mas também gostava de ter para mim, por isso olha. Levo para nós as duas quando voltar para Portugal, amiga. Fica aqui combinado na internet com mil testemunhas, não, porque nós não temos 1000 ouvintes, mas com 3 testemunhas que vou levar a coleção de Harry Potter para nós. Mas sim, pronto, não tenho na lista de livros da vida, mas amo Harry Potter. Uma experiência muito gira também que eu recomendo e já recomendei à Lau é ouvir os audiolivros em inglês lidos pelo Stephen Fry, que é muito giro. Tipo, ele faz tipo as vozes das personagens, não sei o quê, tipo, é mesmo muito didático e é super engraçado. Portanto, recomendo. Depois, na minha lista, tenho Call Me By Your Name, do Andrea Timan. Eu recusei-me a dizer em português porque eu não gosto de ler em português, o nome é em português, mas pronto, chama-me pelo teu nome. É Call Me By Your Name, é a mesma bosta. Pronto, é um livro que eu amei, foi-me emprestado na altura pelo meu amigo João da faculdade. Ele leu e emprestou-nos a todas. Na realidade, a Bia, eu lemos, não sei se a Ana leu também, por acaso. Mas acho que o livro rodou por todas lemos o livro e eu adorei o livro. Muitas pessoas já devem ter visto o filme, portanto, trata-se de um romance homossexual, mas não é sobre isso o livro. Tipo, o livro é sobre autodescoberta, é sobre coming of age, é sobre explorar a nossa sexualidade e depois tipo e o primeiro amor e o sofrer com o primeiro amor e não perceber o que é que está a acontecer connosco, que sentimentos é que estamos a sentir, o que é que está a acontecer com o nosso corpo. E pá, tipo, é dos meus livros favoritos. Também gosto muito do filme, principalmente porque, sim, como qualquer mulher, eu amo o Timothée Chalamet. Ai, ele é lindo de morrer. Sim, ela é muito bonita. Confirmo. Olha, sobre este livro, eu já ouvi falar, conheço a história. Eu já comecei a ver o filme, mas eu acho que estava a ver o filme apareceu-me na televisão. E eu comecei a ver, mas não chamou por mim. Não me chamou o meu nome, então eu desisti do filme. Mas acho que vou dar outra oportunidade, porque eu lembro-me de ver uma coisa no filme que eu estava a gostar muito, era as paisagens. Tipo, aquilo era num sítio lindíssimo, com paisagens incríveis. Eu lembro-me que nisso eu gostei muito. Mas depois não fiquei agarrada, porque também não comecei a ver de início, pronto, também não sei de tudo o que acontece, por isso acho que vou pôr na lista, porque acho que também certamente vou gostar, de acordo com o que tu disseste, e sim, os atores também são especialmente bonitos, portanto acho que sim, vou ler e ver o filme. Sim, porque eu recomendo que leias primeiro, porque Sim. tipo, as paisagens no livro também existem, ou seja, Uhum. tipo, todas as questões da paisagem assim também é tipo todo o cenário e Uhum. depois vê o filme. Mas já, lê primeiro. O livro também é pequenino, eu acho que o livro nem 200 páginas tem, talvez, tipo, o livro é pequenino, lê-se bem. Ok. Eu acho que, eu não sei se tenho no Kobo em inglês ou português, mas eu tenho quase certeza que tinha, que uma vez saquei. Hum, Tenho de ver, porque eu tenho para aí 20 livros no corpo que nunca li. Estão lá, Claro, tipo, estão lá a apanhar pó. E um dia destes vou pegar neles todos e vou ler para fazer uma limpeza. E eu acho que este livro é um deles que eu tenho lá. pronto. Mas vou ver a seguir. Eu, para terminar, um livro que eu tenho aqui que eu li recentemente, recomendado também pelo meu irmão, que me disse que era um livro incrível e espetacular e que ele o tem, o físico. Eu não tenho físico, que é O Diário de um Sem-Abrigo. Ah, Que isto é basicamente um testemunho em primeira mão de uma pessoa que ficou em situação de sem-abrigo, a vida aconteceu, pronto, ficou. E conta um bocadinho a história dele, o percurso, o que é que ele fez para sobreviver, as pessoas que conheceu.
Depois ele também consegue ter uma casa. Isto basicamente são crónicas, porque ele também era sem abrigo, mas que escrevia crónicas ao mesmo tempo e, portanto, acaba mesmo por ser um testemunho em primeira mão. E é um livro muito bonito, porque lá está, era uma pessoa que tinha tudo, achava que tinha tudo e de repente ficou sem absolutamente nada, não tinha ninguém a quem recorrer. E achei um livro muito bonito, que é um livro também que, pronto, fala sobre estas situações, mas sobretudo era uma pessoa que também teve sempre esperança e no final as coisas deram certo. E foi um livro que eu gostei muito. Não chorei, mas lembro-me que foi um livro que me deixou muito emocionada porque fala também sobre muitos sítios onde, que eu conheço perfeitamente, que passo lá diariamente aqui em Lisboa e portanto também foi assim um bocadinho uma chapada de luva branca para mim, que nem sabia sequer de coisas que ele fala aqui, que são reais. Um, e acho que é um livro que até se devia ler em escola. Acho que é um livro mesmo muito, muito importante, fala sobre um assunto muito importante, porque nós muitas vezes também temos preconceito com sem-abrigos e às vezes são pessoas como nós, que tinham uma vida normal e do nada ficam sem teto para viver, e acho que deve ser uma leitura obrigatória. Foi um livro que me tocou mesmo muito, gostei imenso e super recomendo. E também foi um livro que li em formato digital e gostava muito de ter o livro físico também. Olha, por acaso não tenho esse livro na lista, mas li-o também por recomendação tua e foi um livro que eu gostei imenso. Acho que é como estás a dizer, tipo, é mesmo a realidade e é aquilo que ninguém sabe que está a acontecer na vida de um sem-abrigo. E acho que é um livro não só bonito, mas super importante e concordo contigo que devia de ser lido em escola, por exemplo, porque é muito importante, até para a empatia, que nós temos sempre a falar de empatia neste podcast, mas é muito importante para as pessoas tipo, perceberem o que é que se está a passar na vida dos outros e na vida de um sem-abrigo. E está muito bem escrito, as crónicas dele são. Pá, ele escrevia muito bem, tipo, gosto muito, tipo, estás mesmo dentro da cabeça dele e do que é que está a passar. E adorei, foi um livro que eu também gostei muito. Sim. Eu também gostei muito do facto de, pronto, para já por ser verdade, isto não é ficção, é Yeah. mesmo uma pessoa que passou por isto. E depois gostei muito, porque apesar de tudo, e pronto, se vocês lerem um livro têm essa percepção, mas apesar de estar tudo um caos da vida dele ser miserável, que é mesmo assim, ele arranjava alegria em pequenos momentos, em pequenas situações. Sim. Há montes de cenas que ele fala que se estão a divertir com coisas mínimas do dia a dia e, portanto, também achei bonito, acho que é um livro também que nos dá uma certa esperança, é mesmo uma lufada de ar fresco. O Yeah. prefácio também é escrito pelo Nuno Marco, que eu achei muito Pois é. interessante e muito giro. E pronto, e depois também posso dar spoiler, que isto também é público. O autor que escreve este livro depois infelizmente morre, tem uma doença e morre. Mas morreu feliz porque conseguiu ter a casa que ele queria. Mas acho que é mesmo muito giro, porque é isso, ele mesmo nesta situação muito má, de vez em quando tinha aqui situações engraçadas que ele conta no livro. É um livro muito bonito e muito humano, sobretudo. Portanto, Sim. se vocês quiserem, leiam, porque também é muito pequenino, é muito rápido de ler, muito fácil, Super. a escrita é muito simples. Recomendo muito. Yeah. Não, eu por acaso também recomendo. Também fiquei super surpreendida quando comecei a ler o prefácio escrito pelo Nuno Marco, mas depois também se percebe no livro porque é que isso é. Mas já, também é um livro que eu recomendo muito, mesmo muito. Portanto, tu já acabaste a tua lista, eu tenho aqui mais 4 livros e vou tentar ser muito sucinta. Dá-lhe, amiga. Portanto, o próximo que eu tenho aqui chama-se Sorrow and Bliss, da Meg Mason. Eu não sei mesmo o nome do livro em português, podia ter ido pesquisar, mas esqueci-me. É um bocado, olha, é um bocado tipo como a história da Inquieta. É basicamente uma rapariga que também supostamente tipo, tem tudo na vida e está tudo bem. Toma certas decisões de vida com as quais ela acha que está ok. E depois começa-se a perceber de várias coisas, começa a fritar um pouquinho também é pipoca. Okay. Não chega ao extremo da Inquieta, que a Inquieta tipo escala um bocadinho, que eu gostei muito. O Sorrow and Bliss é um pouquinho mais low-key. E inclusive é interessante porque está muito subentendido
aquilo que efetivamente se está a passar dentro da cabeça dela, e eu acho que isso também ainda torna o livro mais interessante. E eu por acaso também chorei no final deste livro. Acho que é um livro mesmo muito fixe e recomendo. Boa. Nunca li, nunca tinha ouvido falar, mas parece-me bem. Lê, amiga, por acaso acho que vai gostar. É muito parecido assim com. Tipo, a história, o plot principal é. A dinâmica é muito parecida com a Inquieta. Boa. Tenho de ler, sim. O próximo livro chama-se Almond, do Song Wong Pyong. Peço imensa desculpa se eu tiver a ofender alguém, mas eu não sei ler. Acho que é um autor coreano, se eu não estou enganada. É um livro super fofo, é um livro também pequeníssimo, tipo, mesmo fininho, lê-se super bem, super rápido. Basicamente é um livro sobre uma criança que nasce com uma condição que ele não consegue sentir sentimentos, ou seja, ele não consegue estar triste, não consegue estar feliz, não consegue saber quando é que tem de rir, não sente emoções, nenhumas, zero emoções. E então ele vive com a mãe e com a avó, e a mãe e a avó têm post-its pela casa toda e tentam ensiná-lo como é que ele deve de agir em certas circunstâncias, ou seja, como é que ele deve reagir, meio que fingir as emoções, o que é que ele deve fazer, e até em situações de pânico assim, tipo, quando é que ele tem de perceber que tipo, está numa situação perigosa porque ele não tem esse sentido de perigo. E então depois acontece uma tragédia e depois ele faz meio que um amigo improvável, que se torna muito interessante também no livro, esta relação entre amigos improváveis. E é muito giro o livro, é muito bonita a história. E acho que é super interessante, e isto é mesmo uma condição. Há pessoas que têm esta doença, não sei porque eu não percebo nada, porque eu não sou médica, o hipotal, é qualquer coisa no cérebro que não está lá. E portanto isto é mesmo, pronto, uma condição, uma doença real. Claro que é uma história ficcional, mas é uma doença real. E o livro é muito giro, é muito fininho também e lê-se super rápido. Boa. Também nunca li, mas estou vendida com essa história. Parece muito, muito engraçado. Vou adicionar à minha lista. Mete, amiga, a sério, juro, é tipo incrível. Gosto muito deste livro. Próximo livro que eu tenho na lista é mais um romance impossível. Chama-se Normal People, da Sally Rooney. Tipo, eu amo Sally Rooney. Tipo, eu sou mega fã de Sally Rooney. Não gostei do intermezzo, vou já deixar aqui que eu não consegui. O que é que tens a dizer sobre. Eu também. Eu comprei também pelo hype, porque acho que a capa é muito gira, mas eu comprei em português que é uma capa amarela. Em inglês é a capa azul, que ainda é mais gira. E a premissa era muito boa, eu achei muito interessante. Dois irmãos, um joga xadrez, não sei o quê. Eu achei muito, muito giro. Comecei a ler e também acho que a história não é que não faça sentido, mas é demorada a acontecer, não acontece assim nada, não tens ali tipo o clímax da história. Foi o que eu senti, cheguei ao final e parece que estava no início. Não adorei, mas também li para perceber, mas não percebi. Mas Sim. Não adorei. Sim, tipo, eu também não, pronto, eu não gostei do intermezzo, não gostei da maneira como está escrito, não gostei do desenvolvimento de personagens, tipo, metade do livro eu não percebi mesmo o que é que estava a ler, tipo, está mesmo muito complicada a escrita. Portanto, aquilo é a história dos dois irmãos, como a Lá disse, e cada capítulo é o ponto de vista de um dos irmãos. E há um dos irmãos, então, que a escrita, tipo, é complicadíssima, tipo, perceber o que é que está. O livro está escrito de forma inteligente, porque esse irmão efetivamente tem uma mente bastante complicada e, portanto, a leitura é complicada para dar a entender que os pensamentos na cabeça daquele irmão são muito complicados de decifrar. Está muito inteligente desse ponto de vista, mas está inteligente ao ponto que eu também não percebo, desculpa, é um pouquinho mais, então não gostei. Mas todos o resto dos livros da Sally Rooney eu amo, já li todos. Normal People foi o primeiro que li dela e eu amei. Também gosto muito de Conversations with Friends, também é um dos que eu gosto bastante. Mas também gosto muito o Great World, Great Beautiful World, nunca sei o nome porque eu enrolo sempre o nome.
acho que há muito mixed feelings em relação a esse livro, e por acaso também foi um livro que eu amei, porque gosto muito da dinâmica entre as duas personagens principais. Mas pronto, voltando ao Normal People, pronto, eu estou aqui tipo a dar, porque eu amo Sally Rooney, então estou aqui tipo a babar-me por Sally Rooney. Mas o Normal People, mais um romance que está destinado a acontecer e nunca acontece. Eu gosto muito da escrita da Sally Rooney, portanto gosto muito da maneira como este livro está escrito. Gosto muito do background de onde vêm estas personagens, que vêm de famílias completamente diferentes. Gosto muito da relação que eles têm um com o outro. Gosto muito, principalmente, quer dizer, eu gosto muito de ambas as personagens principais, mas gosto muito dele também, tipo, gosto muito daquele sentimento protetor também que ele tem em relação a ela, e não protetor num mau sentido, mas um protetor mesmo num sentido importante, que ela precisa de alguém assim na vida dela. E por acaso agora lembrei-me, o Harry Styles tem uma música chamada Matilda, e eu quando ouvi aquela música a primeira vez, eu juro que eu achei que aquela música tinha sido escrita a pensar neste livro, mas eu já fui pesquisar sobre isso e por acaso a música por acaso é escrita a pensar noutro livro, que é o Matilda, que é até aquele filme que existe da menina que consegue, que é um dos meus filmes favoritos da minha vida. Por acaso tenho o livro para ler, que eu nunca li o livro, mas é um dos meus filmes favoritos, que ela consegue mover objetos com o olhar dela. Sim, já sei. Pronto, e a música por acaso foi escrita a pensar nessa história, mas eu juro que na altura pensei que era para Normal People. Mas pronto, eu amo Normal People, tipo, é um dos meus livros favoritos, tipo, acho que já li mais do que uma vez e quero ler mais. Yeah. Eu também tenho esse livro, tenho a versão português, que é Pessoas Normais, a tradução, e também gostei muito. Pronto, é também um bocadinho um romance impossível, intemporal, eles crescem pelo meio, gostei imenso também da premissa. Dela só li mesmo 2 livros, os outros que falaste aí nunca li, mas quero ler. Tens de ler. Aliás, acho que agora de seguida vou se calhar pegar num livro dela. Não, amiga, a seguir vamos ver, ler o Little Life, a Pequena Vida. Temos esse compromisso. Temos, eu e a Jéssica fizemos um Um como é que pacto. se chama? Um clube de leitura, um pacto, e vamos ler Uma Pequena Vida, que eu comprei recentemente, que dizem que também é um dos melhores livros de sempre. Vamos lá ver se entra nesta lista. Pronto, e vamos ler. Eu estou com muita expectativa e estou super ansiosa. Estou tipo a ler o que eu tenho para ler rápido, que é para pegar nesse. Mas depois gostava de pegar também num dos livros dela. E também gosto sempre dos sítios onde se passam, tipo Sim. Irlanda, Escócia, Inglaterra. Também gosto porque ela também descreve muito e também acho isso muito giro. E gosto também muito do Normal People. Não tenho aqui na minha lista, mas também na altura gostei imenso e também gostei muito da série. A série também está. A série está muito fixe e está muito fiel ao livro. Sim, e também gostei das personagens que escolheram, também era um bocadinho o que eu imaginei. Por acaso acho que a série está muito, muito bem feita. Concordo. Por acaso, quando estive em Dublin, até vi um graffiti da série, pronto, das duas personagens principais, mas pronto, achei fofo porque senti-me bem integrada no livro, porque estava a ver os sítios que ela fala no livro, assim, tipo, então gostei bem. Isso é muito giro. O último livro da lista é o Crying in H Mart, que acho que em português é qualquer coisa mesmo tipo a chorar, qualquer coisa, porque o H Mart é literalmente um supermercado na Coreia, se não estou em erro. E o livro é escrito pela Michelle Zoner. E isto é um livro de memórias, portanto é um livro real sobre as memórias dela, um memoir. E fala sobre luto e tem muitas descrições de comida que eu amei, de comida da Coreia, que eu amei. Mas isto parece bem simplório, tipo, eu só gostei porque tem comida. Não é isso, tipo, mas a maneira como a comida está escrita e a maneira a maneira como a comida está descrita e a importância que a comida tem, tipo, nas pessoas e na família, nas ligações familiares, e portanto tu lidares com o luto e ires ao supermercado, pronto, que é o nome do livro, e
pensares tipo que andaste às compras com aquela pessoa e que aquela pessoa gostava muito daqueles ingredientes e que aquela pessoa conseguia cozinhar aquela comida muito bem e é muito aquilo que nós sentimos de ter memórias com pessoas em certos sítios e quando passamos lá tipo recordamos tudo isso e então o livro tem descrições desse género muito giras, depois também fala um bocado também do passado quando a pessoa que faleceu quando essa pessoa ainda era viva e fala muito também de. Vai saltando um bocadinho, mas foi um livro que eu gostei muito, acho que é uma temática tipo, muito importante e gostei do facto de ser um memoir. Tipo, eu não li muitos memoirs, eu li este e li um da Anne Patchett, que também por acaso gostei bastante, porque eu não sou uma pessoa que normalmente gosta muito de não ficção, mas gostei muito destes dois livros. E esta autora, por acaso, tem uma banda que se chama Japanese Breakfast. Eu depois só descobri depois de ler o livro. Fixe. Eu, por acaso, pronto, nós já tínhamos falado deste livro e eu fiquei muito curiosa. Tipo, pela cena de luto e supermercado e comida também. E até fui ver, e a capa é muito gira. Pois é. E isto para dizer que acho que este vai ser depois um dos próximos também que eu vou ler, que eu fiquei mesmo muito, muito curiosa. E parece-me ser também uma coisa diferente. Acho que nunca li assim Sim. nada do género. E quero muito, muito ler. Por acaso pareceu mesmo muito fixe. Depois até andei à procura para comprar. Porque sim, parece-me interessante. E essa cena da comida e não sei o quê. Eu às vezes também gosto de. Tenho os estilos de livros que gosto, mas de vez em quando também gosto de ler assim uma coisa completamente fora da caixa, para ser assim um bocado inovar o que já li. Portanto, vou adicionar este à lista. Por acaso, tipo, eu nunca tinha lido memoirs, porque pronto, não gosto muito de não ficção, mas o primeiro memoir que eu li até acho que foi o da Anne Patchett, não me recordo se li este ou o outro primeiro. E o da Anne Patchett eu também recomendo muito porque acho que se chama Those Precious Days, se eu não estou enganada, mas depois eu mando-te e metemos também, podemos meter no vídeo ou na descrição. Que é basicamente, pronto, é sobre a vida de uma mulher e de uma amiga também. É assim, não é só da amiga também, tipo, passa várias coisas, ela vai escrevendo bocados da vida dela. E por acaso gostei muito do livro, foi assim, tipo, os únicos dois memoirs que eu li. Mas este do Crying in H. Mart, tipo, tocou-me mesmo, tipo, foi mesmo especial para mim esta leitura. Que fixe. Vou ler. E eu aprendi a fazer o coração assim, que quem não está a ver tem de ver agora. Eu aprendi a fazer o coração assim com a Ana, só que como o livro se passa na Coreia, isto é muito típico na Coreia, no Japão e pronto, na Ásia, mas não é toda a Ásia, há mais tipo Coreia e Japão, acho eu. E eu aprendi a fazer isto com a Ana, mas depois quando li este livro, ela literalmente ela descreve, metes o indicador e metes o polegar por cima do indicador, não sei o quê, tipo, ela literalmente tipo, ensina a fazer o coração assim, então tipo, achei bem querido. Que giro. Olha, muito giro, gostei muito. Muitos livros para adicionar à minha lista, mas também tenho muitos livros para ler este ano, portanto, let's go. Bora, amiga. E pronto, é isto, é assim, estes são os nossos livros da vida até então. Ninguém diz que não. Quer dizer, esperemos que esta lista aumente ao longo dos anos. Acho que ambas temos livros fora desta lista que também gostámos mesmo muito. Mas eu acho que pelo menos para mim, tipo, estes são assim aqueles que quando eu penso que livros é que mais amaste na tua vida, tipo, estes são os livros que eu penso. Sim, eu também. É isso, também há livros que li muito, que adorei, que dei 5 estrelas, mas pronto, há outros que, sei lá, eu acho que quando é um livro que eu gosto mesmo muito, eu depois arrumo e penso, daqui a uns tempos vou lê-lo outra vez. Sinto que fico sempre com esse sentimento e estes que falei aqui são um bocadinho assim, livros que são muito intemporais, pronto. Mas sim, acho que a lista vai aumentar, acho que a lista está sempre a aumentar, que é o mais importante. E é isto, amiga. Não sei se tens mais alguma coisa para dizer para hoje, lá para casa.
Não, é isto. Espero que tenham gostado. Espero que também gostem das nossas recomendações e deixem também nos comentários se têm alguma recomendação para nós de livros ou se já leram alguns deles. Pronto, falem connosco. Nós gostamos quando vocês falam connosco. Já temos Instagram. Verdade. Portanto, vamos começar a meter assim alguns shorts dos episódios no Insta e não sei o quê, partilhar um pouquinho, também claro que para chamar um pouquinho mais de público, como é óbvio. E portanto vão lá dar o follow, desculpa, isto é bem complicado de dizer, pronto. O handle é a vida amiga, pronto, tipo, é literalmente como o nosso e-mail. O A da vida e da amiga é tudo pegado, portanto é a vida amiga. Vão lá dar follow, podem falar connosco através de lá se quiserem dar-nos algumas sugestões de episódios, algumas ideias, alguma coisa. E tem sempre o nosso e-mail também, é vidaamiga@gmail.com, onde podem mandar histórias, sugestões, tudo o que vocês quiserem. E pronto, por mim tá. Queres adicionar mais alguma coisa, amiga? Acho que é isso. Digam-nos o que é que estão a achar, o que é que não estão a achar, se também têm ideias para próximos episódios. Gostamos sempre de saber a vossa opinião. Vamos também deixar na descrição o Insta para vocês darem uma olhada, para verem, para comentarem, para seguirem, para fazer o que quiserem. E obrigada a vocês por estarem desse lado e obrigada também a ti, amiga, por mais um episódio, mais uma conversa. Gostei muito e venha ao próximo. Obrigada, amiga. Eu gosto sempre de falar de livros, por isso fico muito contente com este episódio. Também podemos meter, na realidade, a lista dos livros na descrição do episódio, que é para vocês terem lá. Depois metemos também. E pronto, é isto. Obrigada, amiga. Obrigada a todos vocês que estão aí desse lado e portem-se bem. Até para a semana. Portem-se bem. Portem-se bem. Opa, que fofas! Bye! Beijinhos! Opa, nós somos mesmo queridas. Fogo. Adoro-nos.